Olá, boa noite. Julgo Boa que já noite. estamos a começar mais uma live. Esta é a segunda série de conversas que iremos realizar durante o mês de fevereiro com os docentes da pós-graduação de Aconselhamento Filosófico da Atlântica, Instituto Universitário. E para esta segunda live temos como convidados o professor Dr. José Barrientos e o professor Dr. Tiago Pita. José Barrientos realizou uma tese de doutoramento em aconselhamento filosófico, é professor na Universidade de Sevilha, criou também um Master de Filosofia Aplicada na Universidade de Vasco de Quiroga, publicou a primeira história do aconselhamento filosófico, organizou o Congresso Internacional de Filosofia Prática em Espanha, conduz diversas investigações na área da filosofia aplicada. Boa noite, olá, bem-vindo. Muito boa noite, Leonor. Tiago Pita possui formação em Psicologia e Filosofia, é doutorado em Psicologia, estudou Philosophical Counseling na Sociedade for Philosophy in Practice, em Inglaterra, e foi docente de Psicologia na California State University e na Universidade da Beira Interior. É professor convidado no curso de pós-graduação em Gestão de Pessoas e Felicidade Organizacional na Atlântica. E acompanha-nos também, mais uma vez, nesta conversa, o professor Jorge Humberto Dias, que é coordenador da pós-graduação de aconselhamento filosófico. Boa noite a todos. Olá. Olá. Muito Tudo boa bem noite. convosco? Muito bem-vindos. Todos bem dispostos? Todos bem de saúde, julgo eu? Sim, tudo ótimo. Desde ontem. Tudo ótimo. Ainda. Ótimo. Ok. Se calhar começava por o professor Barrientos, o aconselhamento filosófico, a orientação filosófica, como é mais conhecida em Espanha, é uma área que tem vindo cada vez mais a conquistar um lugar na academia. Olhando para a história desta área filosófica, que caminho é que já se percorreu e o que é que ainda é preciso fazer? O que já percorrimos foi criar as bases do aconselhamento filosófico, mas apenas as bases do aconselhamento filosófico, porque temos de pensar que esta disciplina tem apenas 50, 60 anos, depende de onde punhamos o criador, seja Grachenbach ou seja Leon de Haas, por exemplo, ou outros autores. Então, pusemos as bases do que queremos que seja o aconselhamento filosófico, mas o que precisamos, eu acho, é desenvolver a disciplina, e eu acho que é desenvolver a disciplina no ponto de criar uma disciplina com mais rigor acadêmico. E nesse sentido, eu acho que criar uma pós-graduação numa universidade como na Universidade Atlântica é muito importante, porque é ter uma pós-graduação garantida por uma universidade, e depois é também criar a possibilidade de que as pesquisas de filosofia aplicada, de filosofia prática, de aconselhamento filosófico, sejam muito mais sérias dentro do campo da filosofia, que por vezes não sempre toda a gente conhece, todos os conselheiros filosóficos conhecem as bases da filosofia. Então, eu acho que seria muito interessante seguir a desenvolver filosofia prática, aconselhamento filosófico, partindo de un conocimiento más fuerte da história da filosofia e dos conceitos básicos de filosofia que por vezes não são conhecidos. Por exemplo, e acabo aqui, por exemplo, um desenvolvimento fenomenológico do aconselhamento filosófico, que não significa simplesmente fazer uma descrição de conceitos dentro da consulta, sino que significa trabalhar com variações eidéticas, un desenvolvimiento hermenéutico, y por hermenéutica podemos ver autores como Gadamer, autores como Merleau-Ponty, otros autores, que pueden ayudarnos, por ejemplo, a comprender mejor a los conselleros filosóficos, y un desenvolvimiento arqueológico o genealógico, arqueológico en el sentido de Michel Foucault. E nesse sentido, eu acho que é muito importante e precisamos desenvolver mais este conhecimento filosófico dos conceitos dentro do aconselhamento filosófico. Poderia ser uma parte das necessidades futuras do aconselhamento filosófico. Ok, muito obrigada, José Barrientos.
Não sei se o Tiago Pita quer acrescentar alguma coisa relativamente a esta primeira questão. Sim, em primeiro lugar agradecer o convite de participar nestas conversas em direto. Agradecer também o convite para participar na pós-graduação e complementar o que o colega disse. Realmente já foi feito muito, e também em Portugal, e também com a ajuda não só do Dr. Barrientos, mas também do Dr. Jorge Humberto Dias, tem sido feito também muito trabalho em Portugal, e eu penso que esta pós-graduação acaba por ser não a finalização de algo, mas um primeiro passo muito mais fundamentado, agora em contexto universitário, que permitirá não só, neste caso, e agora referindo-me a esta pós-graduação, não só o desenvolvimento e a fundamentação de mais filosofia para o aconselhamento filosófico, e agora se me permite completar também, mas também ao nível de competências básicas do próprio aconselhamento, da própria relação do eu com o outro, na própria compreensão do outro enquanto tal. E então eu penso que esta pós-graduação, que é, como digo, então o início de uma maior fundamentação, permite a pessoa que termina este ciclo de estudos um maior conhecimento sobre si, sobre o outro, sobre a filosofia e, sobretudo, da importância da aplicabilidade da filosofia no seu dia-a-dia. E penso que isso é bastante relevante, não só nos momentos que vivemos, mas, sobretudo, para o crescimento e para o apoio do outro. Uhum. Jorge, gostaria de acrescentar alguma coisa relativamente ao caminho que ainda temos de percorrer relativamente ao aconselhamento filosófico, nomeadamente aqui em Portugal? Muito obrigado, em primeiro lugar, por me teres lembrado da pergunta, porque com as respostas do professor Barriento e do professor Tiago, eu já estava a navegar noutras aventuras. Sim, eu acho que há um caminho importante que é o de avaliar o impacto. Eu penso que centrar-me apenas aí e na divulgação, porque já foi muita coisa feita em todo o mundo, mas ainda há pessoas que não conhecem o aconselhamento filosófico. Portanto, fica difícil poder haver pessoas a requisitar uma consulta, poder haver pessoas a quererem inscrever-se num curso, enquanto não houver uma alta difusão desta área. Uhum. Dr. Tiago, ainda que possamos referir que desde os tempos da Grécia Antiga que a filosofia já tinha, de certa forma, uma aplicação prática para a vida, sabemos que, tal como todas as disciplinas que, de certa forma, são disruptivas, que são novas, que querem ganhar terreno, o aconselhamento filosófico pode gerar, como é que eu hei de dizer, alguma curiosidade por parte da academia ou até mesmo da população em geral. Talvez aqui a questão seja, não sei, digo eu, deixar claro o que é uma questão ou um problema filosófico e que ferramentas é que são características do aconselhamento filosófico. Muito bem, a pergunta remete para uma pós-graduação ela própria para poder responder, mas tentarei então cingir-me só a 2 ou 3 pontos fundamentais. Em primeiro lugar, a academia foi bastante importante para a filosofia, para impor a filosofia como um dos pilares fundamentais nos estudos do que são as disciplinas humanísticas. Portanto, não podemos esquecer a importância que a academia tem. Por outro lado, algo tão dinâmico e tão forte como a filosofia ganha muito mais sentido se sair da academia. Ou seja, se pudermos aplicá-la no nosso dia-a-dia. E por que não, no caso do aconselhamento filosófico, não só na resolução dos nossos problemas, mas sobretudo na estruturação do nosso pensamento para ganhar ferramentas e instrumentos para melhor poder conduzir o nosso pensamento para que, à hora ou chamados a uma decisão, possamos, de forma racional, intencional, dedicada, poder realizá-la. Eu penso que, neste momento, o aconselhamento filosófico tem já alguns desafios. O primeiro desafio eu não o vejo em relação à academia.
vejo pela clara demarcação do que são questões que eu gosto de lhe chamar pseudocientíficas, como autoajudas ou outro tipo de acessos que também concorrem, vamos dizer assim, no mesmo mercado e que eu penso que é muito importante nós conseguirmos distinguir. Vejo esse como como neste momento um principal problema. Penso que, e nós estamos também a promover esta pós-graduação na academia, o que temos que fazer é isso mesmo, é fazer este diálogo entre a academia e a vida para poder proporcionar, acrescentar à academia muitas vezes o que lhe falta e poder recolher da academia muitas vezes estrutura, base fundamental para que possamos pensar e viver melhor. Muito bem, obrigada, Tiago. Dr. Barrientos, gostaria também que se pronunciasse acerca desta questão. Sí, vou tentar ser un bocado polémico. Eu acho que o aconsellamento filosófico non va a solucionar, nin sequer debe solucionar a vida de ninguna persoa, mas ao contrario debe criar angustia, debe criar problemas dentro da propia vida y por veces algunas personas en algunas entrevistas te han preguntado cómo puede ayudar a filosofía aplicada, a filosofía práctica o aconsellamiento filosófico na situación que estamos a vivir, que es o coronavirus. Y toda a gente espera que dé unha resposta como un psicólogo ou como un psicoterapeuta, e o que eu digo é que probablemente a resposta non é aliviar a angustia que está a criar o coronavirus, sino a idea é probablemente enfatizar a angustia do coronavirus. Poden preguntar, bon, e que sentido faz unha disciplina que va a aumentar a angustia das persoas que están confinadas dentro das súas casas? E a resposta ven da propia filosofía, porque a angustia é o principio da autenticidade do sujeito. E se a angustia é o principio da autenticidade do sujeito, é provável que o coronavirus e a angustia que está a criar o coronavirus, en parte, non sempre, porque tamén é unha situación moito difícil para moita gente, mas tamén é unha oportunidade para desenvolver o que somos, o que queremos ser, para ficar en casa e non ir a supermercados, ir ao Pingo Doce ou a Mercadona ou donde seja. E nese momento ficar con uno mesmo, conseguir saber o que somos, cual é a nosa propia autenticidade e probablemente mudar a nosa propia vida, non para ter unha vida, eu acho, con máis bienestar, sino para ter unha vida máis completa, máis profunda, máis auténtica. E nese sentido, eu coincido con Tiago Pita, que diz que a filosofía da academia tende a ir á vida. Eu acho que non é certamente ir para a vida, debería ser ir para as persoas, que máis ou menos é a mesma coisa que diz Tiago Pita. É envolverse con a xente, con esa xente que ten sido menosprezada, que é un concepto de Hones, Asser Hones, o último director da Escola de Frankfurt, esa xente que ten sido menosprezada pela academia, a xente que fica en prisão, e vocês saben que eu estou a traballar en prisão, a xente que fica en bairros moito pobres, e eu acho que eso é o que agora ten de facer a filosofía, o aconsellamento filosófico, ir para as empresas, mas tamén ir para esta xente que ten sido desprezada pela nosa sociedade e que agora poden ensinar moita coisa a xente que estamos confinados, porque os especialistas do confinamento son os reclusos, os detentos dentro dunha prisão. Entón, eles poden ensinar moito sobre esta situación, eu acho. Obrigada, professor. Jorge Dias, provavelmente, não sei se terá a mesma opinião relativamente ao que José Barreto esteve a dizer, julgo que para si, se calhar, o objetivo da filosofia será a felicidade das pessoas, não tanto provocar angústia, não sei, digo eu. Pois, isso acho que já toda a gente sabe. Eu ia aproveitar as palavras do José Barrientos e dizer que eu acho que se as pessoas realmente seguirem isso rigorosamente, ou seja,
se deixarem de ir para os supermercados e para os estádios de futebol, então de certeza que vamos ter esta pós-graduação cheia. E mais, pode ser aqui uma ideia bastante interessante, pensar se um recluso poderia começar a receber marcações de consultas para ensinar as pessoas a viver bem numa prisão, que é onde estamos todos nós agora, não é? Muito bem. Sim, fica a ideia, fica a sugestão. Ok. Mas pensando bem agora, qual é que é o potencial do aconselhamento filosófico numa altura como esta que estamos a viver, em alturas de crise? E não digo só pela questão do confinamento em si, mas também sabemos que muitas pessoas estão a ficar desempregadas, não é? Perder os seus empregos, muitos empresários também estão a fechar as suas lojas, enfim, as suas organizações. Portanto, de que forma é que, de certa forma, a filosofia pode ajudar neste tipo de casos de crise? A pergunta é para todos, não sei qual de vocês quer começar? Se calhar o Tiago. Certo? Sí. Eu sempre me lembro, agora que estamos muito a falar da nova normalidade. E toda a gente quer voltar à nova normalidade. Não sei se esse é o termo em português. Nova normalidade, nueva normalidade. Sim. E é um termo que tem sido muito utilizado por Foucault, um dos autores mais importantes do século XX. Isto que toda a gente está a querer voltar, que é a normalidade, ele dizia que era a pior coisa que podíamos ter, porque a normalidade é uma criação de um sistema do poder, não do poderoso, do poder, e é uma forma de dominar o sujeito. Nesse sentido, eu acho que a filosofia pode incentivar uma situação de angústia, pode incentivar esta situação para descobrir que provavelmente havia coisas nessa normalidade que pessoalmente e eticamente não sejam muito boas. Inclusive, nos primeiros meses do confinamento, o medio ambiente respirou por primeira vez. Que estávamos a fazer? Ou muita gente que não sabia divertir-se, toda a gente conseguia divertir-se apenas se ia, como dizia George, se ia a um partido de futebol, mas descobrimos novas formas de divertir-nos. Então, nesse sentido, eu acho que a filosofia pode ajudar nestes tempos, e o coronavírus pode ajudar nestes tempos de crise a desenvolver novas formas de vida. E nesse sentido, eu acho que esta pós-graduação pode ser também, para muitos alunos, um desafio de suas existências. Não é apenas fazer outra pós-graduação que vai ajudar a criar estudantes, pessoas que vão ajudar a outras pessoas e a introduzir dentro da normalidade, sino eu acho que é uma alternativa a essa forma de trabalhar e uma alternativa, e os estudantes que pensem que podem ajudar a gente, aos futuros conselheiros, a viver de outra forma, eu acho que é uma oportunidade e é um desafio. É um desafio entrar nessa pós-graduação, porque é ajudar a outra gente a pensar de outra forma, a pensar mais profundamente. Há um autor, Ran Lahab, que está a trabalhar a Deep Philosophy, a filosofia profunda, e eu acho que deveríamos pensar nesse sentido. Eu acho que, por isso, também essa pós-graduação pode ser uma oportunidade para trabalhar outra forma, para ajudar a gente a ser mais profundos, ser mais autênticos, ter uma experiência mais profunda, não sei. É mergulhar mais na sua essência. Tiago? Sim, inicialmente o que vimos que a pandemia nos trouxe foi, como disse, até agora parece ser essa noção, a oportunidade, não é? Uma oportunidade. Oportunidades que, em primeiro lugar, começámos logo por ver realmente sobre até as várias pessoas, as pessoas que são essenciais, as pessoas que nós antes não notávamos e que passámos a dar a importância que relevam. E não falo só dos médicos e enfermeiros, mas também dos senhores que nos levam o lixo todas as noites, dos senhores que mantêm a segurança nas nossas estradas e nas nossas ruas. Portanto, penso que isso desde logo, é logo informação importante.
depois conseguiu, e de forma também muito interessante, reunir pessoas que, se não estivessem confinadas, não se iriam reunir. Por exemplo, olhem nós, neste momento, se fosse marcada uma reunião para estarmos presencial, em regime presencial nós mesmos, teríamos alguma dificuldade em fazer. E olhe, por exemplo, na pós-graduação que vai dar início, existe essa possibilidade, ou seja, os alunos podem estar em qualquer lugar que não apenas na sala de aula na Universidade Atlântica. Eu penso que isso também é uma vantagem muito relevante e importante, permitir estarmos juntos, partilhar o mesmo tipo de experiência em diversos locais. O professor João da Ave, que falou agora aqui o professor Barrientos, os seus grupos de apoio acontecem online. Portanto, é também interessante essa capacidade de podermos filosofar, que é o seu desafio, colocar e reunir pessoas de diferentes países e diferentes origens e com diferentes experiências, e ele fala no togetherness, e então em conjunto poderem refletir sobre temas, sobre textos, sobre autores. Eu penso que, e concordo perfeitamente com o que foi dito com o professor Barrientos, esta situação é uma situação de oportunidade, é uma situação que nos permitirá, nesta pós-graduação, nos permitirá, e vou-me repetir, desenvolver, conhecer novas competências, novas ferramentas, também para nos organizarmos melhor enquanto pessoas, reevaluarmos, fazer uma avaliação completa da nossa hierarquia axiológica, por exemplo, as coisas que para nós eram importantes e deixaram de ser, as coisas que não eram importantes e começaram a ser. Portanto, penso que esta situação, que é para muitas pessoas trágica, de facto, muitas pessoas não vão precisar da filosofia para sentir essa angústia, embora estejamos a falar de angústias diferentes, mas penso que sobretudo, se eu tivesse que então sublinhar, era a oportunidade que temos de nos conhecermos a nós e dar importância aos outros que muitas vezes não dávamos, chamar-nos a atenção para isso. Muito obrigada. Jorge, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa relativamente a este ponto que tivemos a conversar. Sim, posso aproveitar para dizer algo que não disse na última conversa que tivemos, porque de facto 30 minutos também não dá para tudo. Eu acho que esta é uma oportunidade para as pessoas experimentarem, utilizando aqui uma palavra cara para o professor Barrientos, a experiência, não é? E o que eu vejo muitas vezes é que há muitas pessoas que, mesmo nunca tendo uma experiência no aconselhamento filosófico, têm muitos pensamentos sobre o aconselhamento filosófico. Acham que o aconselhamento filosófico é bom, é mau, mas nunca experimentam. E, portanto, o conselho talvez que eu poderia dar é, se realmente quiserem elaborar uma opinião pessoal mais autêntica sobre aquilo que é o potencial das ferramentas do aconselhamento filosófico, é experimentarem, deixarem-se levar, experimentarem, para depois, no final da experiência, então aí sim fazer uma avaliação mais rica, mais genuína e autêntica. Sr. Jorge, já agora queria também relembrar que esta pós-graduação pode ser uma mais-valia também para os professores. Quer-nos explicar porquê? Sim, é verdade. Está em processo de acreditação junto do Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, que é a entidade que faz essa acreditação. Porquê? Porque nós consideramos, e já através de outras experiências que tivemos no passado, que esta é uma formação que tem muitas unidades curriculares que podem ser úteis a profissionais de educação das mais diversas áreas, e, portanto, quisemos também garantir que isso poderia ser útil para esses profissionais, e, portanto, é uma questão de garantir logo à partida essa condição. E também sabemos porquê, porque também, além da experiência, os profissionais precisam desses créditos para a sua progressão na carreira e, portanto, juntamos aqui o 2 em 1, é útil, mas também pode ser uma oportunidade, como já aqui foi dito,
para uma melhoria de competências, para uma reflexão e, quem sabe, para muitos outros projetos. Uhum. Estamos quase a terminar. Eu queria só falar um pouco também das disciplinas que cada um dos docentes, hoje convidados, vão dar, ou pelo menos não muito ao pormenor, claro, mais no geral. O que é que, Tiago, as pessoas poderão aprender, os alunos poderão aprender, assim, no geral, nas disciplinas de competências de aconselhamento, ética e deontologia, depois também a parte prática, não é? Os casos de consulta, o que é que vai acontecer? Bom, a primeira unidade curricular será logo de introdução ao que é o aconselhamento e, sobretudo, a demarcação epistemológica dos tipos de aconselhamento que neste momento podemos verificar como existentes, nomeadamente os principais paradigmas, os principais objetivos e algumas opções metodológicas. Sobre ética e deontologia, eu penso que se estamos a falar no domínio do aconselhamento filosófico ou da consultoria filosófica, não refletir sobre a própria atuação do conselheiro ou do consultor seria uma falha tremenda e vamos também, obviamente, ter que nos atender a algumas opções metodológicas e, sobretudo, práticas sobre essa própria atuação do conselheiro ou do consultor. E depois, claro, teremos a oportunidade de apresentar um modelo o qual estudamos e aplicamos, e que é mais, portanto, da escola de Tim Le Bon. E finalmente, finalmente teremos outras duas. A primeira é uma colaboração com outro colega sobre como medir o impacto, que tipo de avaliações podemos fazer sobre o impacto de uma determinada intervenção em pessoas. Portanto, deixo aqui o mistério de como o iremos fazer e, sobretudo, um acompanhamento também de cada formando sobre as unidades mais de aplicação prática. Vamos tentar introduzir algum tipo de competências e ferramentas, iniciando, obviamente, primeiro de atendimento, de aconselhamento e depois mesmo competências filosóficas, e é importante, pouco a pouco, com alguns exercícios e com alguma monitorização, evidentemente, verificar a progressão desses mesmos formandos. Portanto, vai ser uma formação eminentemente, obviamente, baseada em experiência e penso que o corpo docente e as próprias unidades curriculares estão muito boas, portanto, acaba por ser um conjunto muito bom de vários tipos de experiências e profissionais. Não são pessoas que vivem só na teoria, aplicam, e então penso que vai ser também muito importante para os formandos terem essa dimensão, perceberem o que é esta dimensão e aplicarem em contexto de formação. Ok. José Barrentos, portanto, no caso do José Barrentos, irá lecionar pensamento crítico, uma disciplina fundamental da psicologia. Sem pensamento crítico não há filosofia, não há filosofar, digo eu. Eu tentarei trabalhar a ideia clássica do critical thinking, mas tendo em conta que o critical thinking pode ter um problema, que é a instrumentalização da razão. Então, trabalharemos o que é o critical thinking, como criar bons argumentos, que é um bom argumento, que é um mau argumento, como criar boas definições, como criar bons conceitos, o que é uma falácia, e sobretudo na ideia prática, ou seja, como isto pode ser desenvolvido numa consulta, porque como estava a dizer Leonor, muitas vezes simplesmente trabalhando um conceito podemos disolver uma questão de um consultante. Por exemplo, pode haver um consultante cujo problema seja que não sabe se está enamorado ou não está enamorado de uma mulher ou de um homem. E o problema é um problema conceptual, ou seja, não sabe realmente
o que é o amor e qual é a diferença entre amor e amizade. Simplesmente trabalhando o conceito de amor e amizade, é possível que essa pessoa dissolva o seu dilema, por exemplo. Então, como estava a dizer Leonor, eu acho que o critical thinking é básico, mas, aliás, temos de acrescentar outras ferramentas que eu acho que podem ser importantes, ferramentas que sirven para profundizar nos eidos, nos conceptos, por exemplo, ferramentas fenomenológicas. Inclusive, estas ferramentas fenomenológicas podem servir para aprofundar mais nos conceptos e apagar os sesgos psicológicos, os sesgos sociais, os sesgos culturais dos conceptos, não porque sejam maus, sino porque, por vezes, apenas conseguimos ver os conceptos desde a psicologia, desde a sociologia, e não pensamos numa ideia de um conceito desde uma dimensão transcendental. Então, a ideia seria desenvolver essa ideia do pensamento crítico desde estas diversas aproximações e bom, mais ou menos será essa a ideia. Também não temos muito tempo, então tentaremos desenvolver algumas ideias e dar material para que os alunos, as alunas, os estudantes consigam desenvolver as suas próprias ideias e vão para além do que vamos a leccionar nas aulas. Muito bem. Muito obrigada a todos por esta meia hora de conversa, que passámos alguns minutinhos. E esperemos vê-los a todos então nas vossas aulas, conjuntamente com as pessoas que estiveram agora a assistir e outras que venham a assistir em próximas lives, que se possam inscrever. Como é que podem fazê-lo, professor Jorge Dias? Inscrever-se nesta pós-graduação? Qual é que é o procedimento? O procedimento é muito fácil. Nós, quer aqui, quer noutras ocasiões, temos divulgado os contactos da Universidade Atlântica. O website também é uma boa forma. E para encontrar o website também é muito fácil. Basta colocar em qualquer motor de busca pós-graduação em aconselhamento filosófico Atlântica, será com certeza a primeira opção. E pronto, e tem lá toda a informação, desde os preços, dos vários itens, que é a matrícula, depois a mensalidade, e o mais importante é o nome dos professores, que quem vir estas lives todas vai ficar a saber quem são os professores e vai ficar a conhecer muito melhor cada professor. Acho que essa é uma boa estratégia para ajudar a decidir na inscrição. E depois também tem o nome dos módulos, as unidades curriculares, tem também algumas vantagens. Portanto, nós vamos oferecer um diagnóstico pessoal grátis de avaliação, vamos oferecer também uma consulta de monitorização também grátis para os alunos, vamos oferecer os módulos futuros de outras edições também grátis, e, portanto, há todo um conjunto de ingredientes interessantes no site que aconselho todos a consultar para poderem esclarecer-se da melhor forma possível. Ok. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos. Obrigada também a quem esteve aí desse lado a ouvir-nos. Nós regressamos com mais uma conversa muito brevemente. A próxima contará com a presença de Jadir Maro Galvão, que é do Brasil. É autor do livro Filosofia nas Empresas e com uma grande experiência nas organizações de filosofia nas empresas. Portanto, vai valer a pena, com certeza, ouvir essa conversa. Aliás, eu acho que ele esteve aqui connosco a escutar a nossa conversa. Portanto, Jadir, boa noite. Sei que está por aí. Exato, obrigada. Um abraço para o Brasil, para os nossos irmãos. Pois, nós temos dois irmãos, não é? Que é os irmãos espanhóis e os irmãos brasileiros. É verdade, é isso mesmo. Então, para todos uma boa noite, em tranquilidade e em muita segurança, e até breve. Até breve.